As palavras têm poder? Será? Vamos ver o que a Bíblia diz. Provérbios 18, 21 diz: A vida e a morte estão no poder da língua. O que bem utiliza comerá do seu fruto. O que esse versículo quer dizer? Ele está dizendo que a vida e a morte estão no poder das palavras. Ou seja, as palavras podem produzir vida ou morte. E quando ele diz, e aquele que bem utiliza colherá do seu fruto, ele está dizendo que o resultado que você vai ter, você vai ter resultado das suas palavras. Suas palavras vão gerar resultados. É isso que ela quer dizer. Nós podemos ver aqui dois exemplos bastante interessantes. Um aconteceu com Jesus. Um dia Jesus ia para Jerusalém e ele viu uma figueira muito bonita, cheia de, de folhas, e ele foi ali procurar um fruto e não achou. Então ele disse: Nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Sabe o que aconteceu? Aquela figueira secou até a raiz. Então Jesus amaldiçoou, ou seja, disse palavras de maldição com aquela figueira. As palavras mataram aquela figueira. E quando os discípulos foram perguntar, olha, foram admirados, disseram: Olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou até a raiz. Aí Jesus disse: Foi explicar, ele disse: Tende fé em Deus. Porque qualquer que disser a este monte: Monte, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que Jesus estava explicando? Como funciona a fé e o poder das palavras. Quando a gente diz, né, ele disse: Olha, aquele que disser, monte, né, que falar com a coisa, que as palavras que você disser, se você não duvidar no seu coração, vai acontecer. Então, Jesus, ele estava dizendo ali que as nossas palavras, elas têm o poder para transportar montes, para fazer coisas, qualquer coisa que a gente falar. Podemos ver um exemplo de palavras que trazem vida, o caso de Abraão. Abraão era um homem que ele recebeu uma promessa de Deus que ele ia ser pai de nações, pai de multidões. Só que ele já estava com 100 anos de idade e a esposa não teve filhos, né? Eles não tinham filhos. Então Deus disse para ele, Deus chegou e mudou o próprio nome dele. O nome dele era Abrão, que era pai exaltado, e mudou para Abraão, pai de multidões, pai de nações. Quando Deus fez isso, Deus estava ensinando esse princípio das palavras, do poder das palavras. Porque Deus tinha escolhido, tinha constituído, a Bíblia diz que Deus constituiu Abraão para ele ser pai de multidões, mas ele se via um homem sem filhos. Então Deus chega e muda o nome dele. Então, quando ele dizia assim, eu sou Abraão, ele estava dizendo, eu sou pai de nações, né? Ele estava confessando isso. E quando a pessoa se chamava Abrão, ele dizia, não, meu nome não é mais Abrão, é Abraão. E as pessoas o chamavam de Abraão, estavam chamando, ei, pai de multidões, pai de nações, né? E essas palavras proferidas pelo próprio nome dele, que ele creu nessa promessa, diz que ele se fortaleceu o corpo de Abraão. E ele pôde, e também o ventre de Sara, né, se fortaleceu. E ele pôde ser realmente o pai de nações. A palavra se cumpriu, ele se fortaleceu. Diz que ele não ele não olhou para o seu próprio corpo amortecido, mas ele creu contra a esperança, creu no que Deus tinha falado, na sua promessa, e ele continuava falando daquela promessa. Então, fica aqui um princípio para nós. Devemos usar as palavras para o bem, para aquilo que queremos. Tá? Quando nós queremos algo, temos uma promessa de Deus, devemos falar desta promessa. Por exemplo, Deus diz assim, que nós somos mais que vencedores. Então eu vou dizer, eu sou mais que vencedora, mesmo diante de uma situação difícil, diante de uma batalha. Né? Você está proferindo aquilo que você quer que aconteça. A palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tomo a palavra, mesmo se eu esteja me sentindo fraco, mas começo a falar aquela palavra e a palavra vai me fortalecer. Então as palavras têm poder, nós devemos ter o cuidado quando nós falarmos, né? Às vezes temos palavras que não são boas, ficamos dizendo para outras pessoas, às vezes as mães dizem para o filho,
pais diz para os seus filhos, ou diz a respeito de uma situação que nada vai dar certo, que tudo está ruim, que tá, só começa a falar coisa ruim, pois aquilo, né? Você está chamando aquilo para a sua vida. Você está chamando aquilo que não existe através das palavras. Então tenhamos cuidado, né? Vamos falar palavras de vida, palavras de bênção. Se tivermos que lançarmos uma palavra ruim, que seja para eliminar aquilo que não tem nenhuma utilidade na nossa vida, tá bom? Então fica aí esse princípio de fé para você começar a aplicar na sua vida e ver realmente que as palavras funcionam. Fique na paz.